Olá, boa tarde. Todo o eu sou vem de uma necessidade de afirmação ou de uma necessidade de comparação. Quando nós sabemos perfeitamente quem nós somos, não precisamos andar a manterar ou evidenciar aquilo que nós somos, porque existe uma afirmação própria dentro de nós que não tem essa necessidade de levar essa afirmação fora de nós ou no estado de comparação. Eu sou o mais inteligente, eu sou o mais rico, eu sou eu sou belo, eu sou bem-sucedido comparativamente com quem? Eu sou tudo isso comparado com quem? Acredita que vai haver sempre alguém mais rico que tu, alguém mais atraente que tu, alguém mais inteligente que tu e também alguém menos que tu, se nós entrarmos no jogo de comparação. Então isto pode ser muitas das vezes e isto acontece muito no meio espiritual. A minha verdade é melhor que a tua. Eu sou mais espiritual que tu. Eu tenho mais sabedoria que tu. Isto são só facetas egóicas de comparação. Eu preciso me comparar para me sentir ou superior ou para me sentir inferior. Quando tu fazes o teu caminho e prescindes do ego, e prescindir do ego não é deixar de o ter porque ele é necessário para o nosso caminho e para a nossa evolução, é simplesmente eu não vou usar o meu ego em determinadas situações da minha vida porque ele é perfeitamente dispensável. E no meio espiritual existe muito esta necessidade comparativa. Esta é que é a verdade absoluta. Esta minha forma, esta minha religião, esta minha fala é uma verdade absoluta. Ela não é subjetiva, ela é uma verdade absolutista. Porque eu estou sempre a comparar. Eu estou sempre a comparar a minha essência, a minha pessoa com os outros fora de mim. Isso significa que eu estou simplesmente numa faceta egóica, porque eu estou num estado comparativo, porque me sinto, de alguma forma, a minha fala é uma fala de superioridade, mas o meu interior é uma crença de inferioridade. Então eu preciso, para me sentir superior ao outro, eu preciso evidenciar que a minha verdade é a verdade absoluta e é maior do que a do outro. E isto acontece sobretudo nas religiões. São todas absolutistas e donas de uma verdade completamente absoluta. Eu hoje escrevi um post a falar sobre esse Deus punidor e castigador e também trago aqui uma fala que dentro de uma filosofia ou de uma religião ou de uma filosofia que se defende como não religião, mas que no fundo ela vai beber também ela à religião católica, em que há muito esta crença e idolatra-se muito o coitadinho, a vítima, porque foi um mártir, porque foi um salvador, porque foi alguém que veio para salvar o mundo, foi alguém, e não estou a falar de Jesus, e foi alguém que deixou uma doutrina muito importante, e foi alguém que passou por grandes sacrifícios, porque foi um mártir, porque teve grandes doenças e porque teve grandes dificuldades financeiras e nunca abdicou disso porque era um ser extremamente evoluído. E há aqui uma comparação e uma crença de que para ser evoluído espiritualmente tem que ser uma pessoa que vive debaixo da ponte porque despiu a camisola para vestir a camisola a não sei quantos, porque esse é que é o benemérito, é aquele que prescindiu do seu próprio bem-estar, prescindiu da sua saúde, prescindiu das coisas boas da vida em prol dos outros. Esse é que é o benemérito, esse é que é um ser verdadeiramente evoluído. E a evolução depende daquilo que tu te propusestes
a evolução, ela tem sempre, o nosso propósito de vida tem sempre um único caminho, que é o caminho da evolução. Mas dentro do caminho da evolução existem muitas crenças, muitas das vezes limitantes, que nos levam a trazer uma vida muitas das vezes miserável, e isso não significa que somos evoluídos, significa que nós precisávamos daquela experiência, acreditávamos nós que precisávamos daquela experiência para nós evoluirmos. E nem sempre isso é um sinal de evolução. Muitas das vezes é simplesmente um sinal de falta de amor próprio. Eu prescindo do meu bem-estar, eu prescindo do meu equilíbrio, inclusive físico, ficando doente, colocando os outros à frente, porque eu sou benemérito, eu sou quase um ser santificado. E estas crenças limitantes que ainda são difundidas e divulgadas por algumas filosofias ditas espirituais, levam muitas das vezes a pessoas a ficarem em estados de submissão, de pobreza, de escassez, de miséria, simplesmente porque não alimentam o amor próprio. Eu venho cá, eu sou quase santificado, porque eu rejo-me por aquele ídolo. O meu ídolo é aquele mártir, o meu ídolo é aquele que foi benemérito, mas tu não sabes se aquela escolha dele foi realmente porque ele quis evoluir daquela forma, ou se aquela escolha significa só alguém que não teve a capacidade de desenvolver o amor próprio e vai ter que reencarnar muitas vezes mais, até desenvolver o amor próprio. E nós, sempre que nós nos comparamos, sempre que nós vamos buscar um termo de comparação fora de nós, pode ser um risco muito grande para o nosso equilíbrio, para o nosso caminho, para o nosso propósito, para aquilo que nós estamos cá a fazer. Porque o objetivo não é irmos buscar um exemplo comparativo. O objetivo é, se tivermos que comparar, que seja dentro de nós. Eu hoje sou mais inteligente que ontem. Eu hoje sou mais rico que ontem. Eu hoje sou uma pessoa melhor do que ontem. Esse é o único estado de comparação que nós temos que ir buscar. Agora, compararmos fora de nós é um risco muito grande para o nosso processo, para o nosso caminho e muitas das vezes para a nossa evolução. Porque nós não sabemos qual foi a escolha do outro e muitas das vezes nem o outro está precisamente no caminho alinhado da sua alma, que o propósito único e exclusivo é a evolução, e para evoluirmos nós temos muitos caminhos. O propósito é único só, é o propósito de evoluir, o propósito de eu desencarnar melhor do que aquilo que eu encarnei. E quando muitas das vezes nós falamos que o nosso caminho é na simplicidade, e quando muitas das vezes fala que nós temos que nos desapegar dos bens materiais, não é entrarmos na escassez e na miséria, não é passarmos fome e necessidades, não é não termos prazeres, é não sermos dominados por esses mesmos prazeres, é não sermos submissos a esses mesmos prazeres. E isso é completamente distinto e diferente, porque tu podes ser milionário e não seres apegado ao dinheiro, e tu podes ser extremamente escasso e seres extremamente avarento porque és apegado ao dinheiro. São duas coisas completamente distintas. Então a simplicidade é a simplicidade do ser, é eu desapegar-me de tudo aquilo que a matéria me limita, porque me faz entrar nas emoções inferiores e vibrar nessas mesmas emoções inferiores. E muitas das vezes as pessoas acreditam que para serem evoluídas elas têm que se desapegar de todos os prazeres e têm que se desapegar literalmente de tudo aquilo que lhes faz sentir bem e aquilo que lhes faz sentir em alegria. Uma coisa é tu ser submisso e apegado a tudo isso que te dá prazer e tu ficares mal quando não tens isso. Outra coisa é tu usares isso.
não deixares que seja isso que te use. E muitas das vezes as filosofias religiosas ainda revertem tudo isto e muitas das vezes compreende-se, porque é necessário que tu contribuas com o dízimo, é necessário que tu contribuas com a esmola, a mesma esmola e o mesmo dinheiro que elas condenam e que acreditam que se tu tiveres dinheiro e se tu fores rico, tu nunca vais ter um lugar no céu.